maravilhosas, boa noite. Venham chegando aqui para essa live muito especial de hoje. É uma live muito, muito especial, onde nós vamos receber aqui hoje convidados muito especiais, o Dr. Mancini, e vamos também receber a nossa convidada, a Ana. Sejam todos aqui muito bem-vindos. Hoje nós vamos tirar aqui várias dúvidas sobre o transtorno com psiquiatra mesmo, tá? Então, essa live é um presente para todos vocês que seguem aqui a página, que gostam aqui do trabalho da página, do meu trabalho, tá? E esse vídeo depois eu vou colocar no YouTube. Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos que estão chegando, tá? E eu estou aguardando só aqui o Dr. Mancini e estou aguardando também a Ana, e a gente vai fazer aí uma live muito bacana para vocês, onde nós vamos tirar várias dúvidas e depois responder perguntas, tá? Para quem quer aprender mais sobre o transtorno de personalidade narcisista, eu tenho um curso que está na bio da página, o link, tá? Está com preço promocional. São cerca de 66 vídeos aulas, é um curso vitalício, aonde não vai ser tirado da plataforma, e você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo, caso você tenha alguma dúvida referente ao curso, tá? Então, para quem quer entender mais sobre codependência, psicopatia, narcisismo, todos esses transtornos de personalidade, como sair desse ciclo abusivo, esse curso vale muito a pena. O Dr. Mancini chegou e eu vou já colocá-lo aqui na live para que possamos conversar com vocês, tá? Então sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Deixa eu só convidar aqui. Deixa eu só... Gente, para eu mexer aqui nessa live aqui é complicado, viu? Eu falo para vocês que é muito, muito, muito complicado. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Só estou esperando aqui eles me enviarem o convite para participar, tá? O Dr. Mancini e a Ana, que foi uma vítima também de narcisistas. E aí a gente vai conversar com vocês. Só estou aqui aguardando, né? Cristal aqui, olá, boa noite, linda. Eu gostaria de poder fazer terapia com os vídeos. São terapia para mim, me salvou. Então, Cristal, é só você me jet e a gente agenda uma sessão, tá? Pode me chamar lá, que para mim vai ser uma honra, viu? Seja muito bem-vinda. Deixa eu só ver aqui. Ah, sim, então, já tem aqui os participantes. Vamos, ó. Vamos colocar, vamos ver aqui. Já aceitei. Oi, pessoal, boa noite, doutor Mancini. Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Oi. Ana. Sejam muito bem-vindos. Olha só, doutor Mancini, eu sou, assim, meio suspeita para falar, porque eu admiro muito o seu trabalho, eu já sigo a sua página há muito tempo, e eu gosto muito do que você fala sobre o autismo, né, e o TDAH. Assim, eu tenho um filho autista, então, para mim, olha, sua página é fantástica. Muito obrigado. Tá? Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. E Ana, você, a gente já troca aí praticamente figurinha, a gente já se conhece também há um bom tempo, né? E estamos aqui hoje para tirar dúvidas, né, sobre o transtorno de personalidade narcisista, sobre relacionamentos abusivos, sobre gaslighting. A gente vê aí, doutor, tantas vítimas que estão passando por relacionamentos assim, e elas têm muitas dúvidas, principalmente em relação ao transtorno não ser, de repente, aí considerado uma doença mental, ou então se o transtorno tem cura, e isso é o que mais povoa aqui a página, né? Então, muitas vítimas que ainda têm essa esperança de que elas podem salvar essa pessoa que tem esse problema, né? Essa forma de ver a vida, e nada melhor do que uma pessoa, um psiquiatra, para poder, né, dar as orientações. E eu sei que você vai dar as melhores orientações possíveis. Legal, legal. Interessante essa palavra salvar, né? O que será que ela quer dizer, né? Sim.
É o perfil de muitas vítimas, né? Muitas vítimas têm a síndrome da salvadora, né? Então, as vítimas, elas não só acreditam que elas podem salvar uma pessoa de um Uhum, transtorno de personalidade, como também elas têm até uma obrigação, uhum, principalmente quando é uhum, uma mãe que tem esse transtorno, quando é um marido com quem a vítima é casada há muito tempo, quando é um filho. Então, elas uhum, também elas têm esse negócio de que eu tenho essa obrigação, eu tenho que fazer isso, eu uhum, tenho que conseguir. E aí, quando a gente fala que o transtorno não tem cura, muitas vítimas entram em negação e se revoltam, o que é perfeitamente normal dentro do processo, né? E aí, uhum, às vezes, elas duvidam, né? Então, a gente queria entender pela psiquiatria como é que é uhum. considerado o transtorno de personalidade. É considerado uma doença mental? É considerado uma doença mental. A questão é que existem transtornos mentais que são mais episódicos, né? E transtornos mentais que são mais perenes, né? Então, ah, querendo dizer que existem transtornos mentais que aparecem no momento da vida, né, e não em outros momentos, e transtornos mentais que nascem com aquela pessoa, né, e que acompanham aquela pessoa ao longo da vida. Então, quando a gente fala de personalidade, recém-nascidos não têm caráter, né? Eles só têm temperamento, né? Eles só têm a parte inata da personalidade, aí eles vão desenvolvendo a parte adquirida, né? Ah, e, e é claro que o narcisista ele acaba tendo um componente de, é claro que tem uma participação do temperamento, mas acaba tendo um componente muito de da parte de caráter mesmo, né? Dessa pessoa ela ter uma dificuldade de empatizar com as emoções do outro, né? De uma dificuldade de desenvolver capacidade de cooperar e colaborar com outras pessoas, né? Ou até com a sociedade de uma maneira geral, né? Normalmente essas pessoas, e aí acho que entra um pouco no que você falou aí, da questão de querer salvar, né, da questão da vítima querer salvar. Normalmente essas pessoas têm experiências emocionais ruins na infância, né? Isso normalmente está presente, né? Então, de alguma forma, elas também foram vitimizadas, né? Isso contribui Sim. para a reação egoística que essas pessoas têm, mas isso acaba sendo, uma vez isso sedimentado na personalidade, isso acaba sendo uma característica estável ao longo da vida e essas pessoas raramente procuram tratamento, né? Sim, Essas eles não pessoas raramente ficam em se tratamento. motivam, não ficam, raramente se motivam, raramente engajam, tanto que é muito raro um especialista, um profissional de saúde mental especialista em narcisismo, porque o narcisista não vai parar no consultório, quem vai parar no consultório são as pessoas que sofrem com os narcisistas, né? Sim, era isso até que eu ia te perguntar, doutor. Para diagnosticar um narcisista, seriam várias sessões, né? Não seria algo assim tão fácil de primeira diagnosticar uma pessoa, por É difícil fazer um exemplo. diagnóstico de personalidade numa única entrevista, né? Claro, quanto mais ah, completa a história que a pessoa, própria pessoa ou a família, né, ou quem a acompanha e conhece bem, traz, mais fácil de fazer esse diagnóstico, né? Mas a gente tem uma certa cautela em fazer diagnósticos de personalidade com muita celeridade, porque transtornos mentais episódicos podem simular um transtorno de personalidade. Então, às vezes você atende alguém, por exemplo, que está deprimido, né? E aí
aí você fala, nossa, isso tem uma cara de tensão de personalidade danada, né? É Mas aí uma você verdade. se Às vezes a pessoa está passando segura, por um momento difícil só e às vezes ela isso, pode ficar mais agressiva, pode é, ficar mais fechada, pode ficar mais reclusa e de isso. repente ser confundido aí também com transtorno de personalidade. Então tem que ter um Isso. Aí certo você se cuidado também nisso. segura, trata a depressão, depois da depressão melhor, aí você reavalia e fala, bom, de fato, esses traços que pareciam personalidade desapareceram ou não desapareceram, se mantiveram. Mas aí e tem casos que de fato, assim, vem a família fala, ó, desde criança, assim, nunca mudou, já tratou, melhorou, sei lá, depressão e mesmo assim não melhorou. Aí fica mais fácil de fazer o diagnóstico, né? Mas a gente sempre tem uma certa cautela, prefere acompanhar, fazer um diagnóstico mais longitudinal para ter mais segurança, né? Para ter menor margem de erro. Sim, sim, até porque é natural, quando a vítima ela passa por um abuso, a primeira coisa que ela quer saber é se aquela pessoa com quem ela está é narcisista. Será que ele é? Uhum. Será que ela é? Então, A esse gente tipo de gosta pergunta de, a eu gente recebo gosta direto no de direct. Acho que você também. a gente gosta de explicação para as fontes do nosso sofrimento, né? E aí a gente muitas vezes nessa tentativa de explicar, a gente perde o bonde de significar, e muitas vezes significar é mais importante do que explicar, né? Em vez de você ficar É o que buscando eu uma falo aqui na explicação, página, né? você procurar Apesar da página né? Você ser procurar qual que aberta, é você procurar qual que é o significado daquilo na sua vida, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, né? Eu estava sendo, eu vou lá, estou, né, aberto para um relacionamento, aí eu começo a me relacionar com a pessoa e essa pessoa me manipula, né? Me manipula e me machuca e me machuca emocionalmente de forma grave, né? Aí eu posso querer uma explicação. Não, eu preciso de uma explicação para isso, né? Se eu não me ativer tanto à questão explicativa e procurar buscar mais o significado disso na minha vida, talvez eu perceba que eu estava sendo muito inocente, que eu não estava me cuidando direito, que eu não estava me valorizando e de repente eu vejo que nesse relacionamento eu peguei essa pessoa e coloquei ela num pedestal, e quanto mais eu colocava ela no pedestal, mais ela pisava em mim, e eu fui aceitando minha autoestima ficar cada vez mais para baixo, e de repente eu vejo que o significado daquele relacionamento, né, daquela experiência na minha vida é que eu preciso me priorizar mais, né, não deixar as sim. pessoas me atropelarem. Quer dizer, se eu fico muito preso na questão explicativa, muitas vezes eu perco o bonde da questão mais simbólica, que para mim talvez seja mais importante. Na verdade, é perder o aprendizado, né? Que a gente fala. Não que alguém mereça aprender alguma coisa, vai, com uma pessoa assim, mas Mas abusiva, a gente né? precisa Mas aprender, sempre tem um porque aprendizado. E é, quando a gente não aprende, a gente cai na mão de outro. A gente cai na mão isso, de se outro. a gente aprende com as experiências ruins, né? Independente das experiências ruins serem acontecimentos da vida, né? Por exemplo, a gente conhece pessoas que tiveram, por exemplo, uma doença grave, né? E quase morreram. E aí você vai conversar com elas, né? E elas vão falar, eu aprendi muito com essa experiência. Claro que eu não escolheria tê-la se eu pudesse, mas ninguém escolhe ficar doente. Mas eu saí desse processo todo uma pessoa mais sábia, né? Então, a gente sempre pode pegar esses limões e fazer uma limonada. Exatamente. É usar aquela parte que a gente aprende de experiência para a nossa vida. Geralmente, vítimas que passam por relacionamentos abusivos, elas vieram de lares também abusivos, algumas das vezes, né? E também tem as questões das próprias crenças da pessoa. A pessoa acredita que ela tem que aguentar qualquer coisa, ela tem que suportar tudo. Então, ressignificar essa parte dentro dela para que ela não caia em futuros relacionamentos assim novamente. Isso é muito importante. Isso daqui eu sempre Sim, coloco na página, que independente de qualquer diagnóstico,
a pessoa tem que, além de olhar para si, se perguntar se é isso que ela quer para a vida dela. Se é essa forma de relacionamento que ela quer vivenciar. Porque isso é o mais importante, na verdade, no final das contas. Não é se a pessoa tem um transtorno ou não, mas é a forma como a gente é tratado dentro do relacionamento. Com certeza, né? Me trate bem pelos motivos errados, mas eu prefiro. Sim, exatamente. Eu acho que esse daí é o importante, entendeu? A gente ter um relacionamento com respeito, com cumplicidade, um relacionamento saudável. A gente diz, vai, saudável ali dentro da normalidade, né? Uhum. Isso é o mais importante do que o transtorno em si. Porque eu acho também que a questão do transtorno em si, muitas das vezes, pode libertar uma vítima. Ah, tá, a pessoa tem um transtorno, tá bom, tô livre. Mas, de uma certa maneira, isso pode também prender a vítima. Porque aí a vítima começa a entrar naquela dissonância cognitiva de que ela tem que curar, ela tem que salvar, ela tem que levar aquela pessoa no médico, né, num tratamento, Uhum. é ela que é responsável. Então, às vezes, a vítima, quando ela se concentra muito na questão do transtorno, ela também se afunda. Isso acontece muito com o border, né? Porque a border normalmente tem um comportamento bastante narcisista, né? E aí e normalmente a gente vê essas pacientes, normalmente elas ah, se relacionam com parceiros que têm dificuldade em ser assertivos, né? Que não se posicionam. Então, é, quando ela percebe que ela vai ser abandonada, ela faz essa chantagem emocional, né? De eu vou me matar, se você me abandonar, eu vou me matar e a culpa vai ser sua, né? Ela joga na culpa mesmo, entendeu? Então, isso é muito comum, né? E aí o cara fica preso, né? Você vê que ele está terrivelmente Sim, insatisfeito, ele entende que ele está sendo manipulado, mas ele fala, eu não posso me responsabilizar pela morte de outra pessoa, né? tem Mas muito disso. que responsabilidade há nisso? Não tem responsabilidade nenhuma. Você não é profissional de saúde, você não é o psiquiatra dela, né? Ela está fazendo isso por maldade, para te manipular, não tem responsabilidade nenhuma, né? Mas é difícil, eu entendo que é uma situação super difícil. E por Doutor isso Marcelo, Sim, que porque eles essas mexem com vítimas o emocional, né? precisam buscar um profissional de saúde mental. Então, busquem um psicoterapeuta, né, bem capacitado, ou até se você tiver, né, com as emoções muito bagunçadas, aí estiver sofrendo, até passe primeiro no psiquiatra para fazer um diagnóstico, talvez você esteja deprimida ou deprimido, né, talvez tenha desenvolvido um transtorno de estresse ou Estresse ansiedade, até, pós-traumático. né, e aí depois o próprio psiquiatra vai indicar psicoterapia. Desculpa, eu te doutor Mancini, interrompi. como que Sim, você trata um narcisista ou um psicopata? Como seria o tratamento e se existe cura? O tratamento é psicoterápico, né? Existe sim tratamento, não são diagnósticos que costumam aparecer no consultório, né? Ah, o narcisista ainda tem uma certa interação com o psiquiatra na psiquiatria forense, né? Então, o maior contato que o psiquiatra tem com os psicopatas são com esses psicopatas que cometem crimes, e aí ele acaba cruzando esses psicopatas na esfera forense para avaliar e fazer o diagnóstico quando tem essa demanda judicial, mas não são coisas que a gente costuma ver no consultório. Esses diagnósticos costumam passar longe dos psiquiatras e a gente costuma só ver as pessoas que são vítimas dessas, né, desses portadores desse transtorno de personalidade. Mas existe sim tratamento, e o tratamento psicoterápico. O objetivo do tratamento em cada um desses dois casos, apesar de que um psicopata tem características narcísicas, os objetivos são diferentes, né? Os objetivos do, do
do narcisista são em trabalhar mais primeiro comportamentalmente, né, para ele diminuir os comportamentos inadequados e depois trabalhar essa questão mais de empatia, né? Porque nem todos os narcisistas, aliás, uma parte significativa dos narcisistas não é frio de emoção, né? Aqui a questão é que ele tem como uma boa parte desses indivíduos tem traumas emocionais da infância, né? Vem de relacionamentos abusivos da infância, as pessoas têm uma relação muito ensimesmada, muito infantil, muito pueril, não amadureceram emocionalmente, tem essas feridas narcísicas, né? Então precisa trabalhar tudo isso para essa pessoa conseguir se relacionar de forma adulta com outra pessoa. São tratamentos longos, demorados, né? Não recomendo ninguém ficar num relacionamento amoroso com uma pessoa dessas esperando a pessoa melhorar, pelo contrário. E do psicopata ao contrário, né? Assim, quando a gente está falando de um psicopata amoral, né, daquele psicopata que ele é incapaz de empatizar, neurologicamente falando, o que a gente precisa trabalhar dentro do processo psicoterápico é dessa pessoa aprender que racionalizar essa deficiência neurológica que ela tem. Por quê? Porque quanto mais de longo prazo o desfecho, menos diferença há entre você mesmo no futuro e uma pessoa diferente de você. Por isso que a gente tem facilidade em trabalhar com perspectivas de curto prazo, né? Se eu virar para você e falar assim, eu posso te dar um chocolate agora ou 2 chocolates no final dessa live, né? Você vai se sentir muito motivada a esperar o final da live para ganhar 2 chocolates, né? Talvez você se sinta menos motivada se eu te falar, eu posso te dar um chocolate agora ou 2 chocolates amanhã nesse mesmo horário, né? Aí você fala, não, amanhã não vou esperar. É outro dia, o meu de amanhã. Tem uma piada do Homer Simpson, que é exatamente isso, né? O Homer Simpson tá comendo um pote de maionese, né? E ele fala alguma coisa do tipo, tome essa, Homer do futuro. Né? Tipo, é isso, né? Então, o psicopata, como ele é frio de emoção, ele tem dificuldade até o psicopata moral, né? Ele tem dificuldade de empatizar até com ele mesmo do futuro, né? Então ele acaba fazendo coisas que beneficiam ele no curto prazo, mas que ferram ele no médio e longo prazo, né? E uma hora ele é pego, né? Então, quando você explica isso para o psicopata, ele fala, você precisa achar um jeito de não se ferrar, né? E eu tô aqui para te ajudar, eu sou especialista nisso, né? Aí você consegue trabalhar, assim, mas isso é extremamente raro, tá, pessoal? Muito raro. E seria justo assumir que um narcisista é borderline? Ou não são todos? Não. A maioria dos... assim, é que narcisismo é um comportamento, né? Então, assim, a maioria tem comportamento narcisista, não tem transtorno de personalidade narcisista. Então, a maioria das pessoas que estão entrando aqui, ouvindo a nossa conversa e falando, eu fui vítima de um narcisista, a maioria dessas pessoas não foram vitimizadas por uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. E nem acho que é assim necessário fazer esse tipo. Não, acho que assim, a pessoa te manipulou, você sofreu. E isso que é importante. É que tem um comportamento narcisista. É isso que eu falo nos vídeos, né? Eu falo, tem o transtorno de personalidade narcisista, só que nós vivemos em uma sociedade narcisista, se a gente for falar, né? Então tem pessoas que elas aprendem a replicar os comportamentos mesmo não tendo transtorno. E aí acabam prejudicando outras pessoas também. Sim. Existe uma dose saudável de narcisismo, né? É uma coisa num espectro, né? Então, é mais relevante. E algo que falta no codependente,
né? Algo que falta, eu sempre falo que falta uma pitada de narcisismo no codependente, né? Sim. Porque o codependente ele suporta tudo, ele acha que ele não serve para nada, e falta sim, gente, uma pitada de narcisismo no codependente, tá? Então tem um certo ponto de narcisismo que é considerado normal, que a gente tem que ter, que é a defesa do ego, chamada de autodefesa do ego, né? Então é você conseguir olhar para você e falar, não, peraí, esse lugar aqui não serve para mim. É uma autodefesa, Eu é gosto. uma... Desculpa, pode concluir. Não, pode falar. Eu é que Eu gosto devaneio da aqui. ideia de que uma pessoa boa, ela necessariamente é uma pessoa perigosa. Se você é uma pessoa fraca, você não tem a capacidade de ser uma pessoa boa. Existe uma passagem bíblica que diz que bem-aventurados os mansos, porque será deles o reino dos céus. Em aramaico, manso, a palavra que foi traduzida como manso, o original do aramaico quer dizer aquele que não desembanha a sua espada. Então, os bem-aventurados que herdarão o reino dos céus são aqueles que andam armados, mas não desembanham a sua espada. Ou seja, são aquelas pessoas que são perigosas, que têm a capacidade de ferir o outro, mas que optam por não fazê-lo, né? Então é importante a gente entender essa dinâmica e levar isso para a nossa vida, porque é responsabilidade individual de cada um se desenvolver o máximo que conseguir, se tornar a pessoa mais perigosa que você conseguir, sob todos os aspectos, procurar ser uma pessoa poderosa, perigosa, uma pessoa versátil, uma pessoa muito útil, uma pessoa crescer cada vez mais como indivíduo, né? E usar todo esse poder, essa versatilidade, essa capacidade para o que você entende como as coisas que você considera mais virtuosas, né? Seguir um caminho de virtude, que é necessariamente, né? Coisa meio Homem-Aranha, né? With great power comes great responsibility, né? Com grande poder vem muita grande responsabilidade. Mas a ideia é exatamente essa, assim. Então, a nossa cultura tem uma ideia hipócrita, né? De que todo mundo tem que ser ursinho carinhoso, bonzinho, disparar arco-íris da barriguinha, mas isso é uma ideia, é uma falácia criada para angariar público, né? Porque quando eu tenho esse discurso guri-guri, ursinho carinhoso, eu não ofendo ninguém, né? Eu não deixo ninguém desconfortável e eu angario o grande público. Mas isso é só bom para veículo veículo de mídia. Para as pessoas, isso é péssimo, né? Eu ficar encorajando as pessoas a serem frágeis, a serem fracas, a serem indefesas, eu faço um desserviço para as pessoas. É, com certeza, é aquilo que a gente fala, né? Uma coisa é você ser vítima de um abuso, outra coisa é você ficar a vida inteira se vitimizando, né? Eu sou vítima da vida, porque quando você se coloca como vítima, mesmo vítima da vida, você se coloca como uma pessoa incapaz, né? Como uma pessoa que não vai conquistar nada na sua vida. Então, uma coisa é, eu passei por uma situação difícil, como você falou no início da live, uma doença, né? A Ana passou por isso também, além do abuso, ela passou por uma doença também, né? Uma doença, um abuso, um luto, um falecimento, né? Uma situação aí que sim, posso ter sido vítima dessa situação, mas não sou vítima da vida. Eu sou uma pessoa forte, eu tenho sim capacidade para várias coisas, eu tenho capacidade para recomeçar. Então vai muito também da forma como você se enxerga, né? Eu acho que a pessoa, quando ela se coloca numa posição de vítima eterna, ela fica completamente engessada, ao mesmo tempo também que ela ganha a validação de outras pessoas. Sim, é importante, e aí entra uma questão, um elemento do processo psicoterápico que é muito importante, que é a pessoa entrar em contato com a sombra dela, né?
Então, através do processo psicoterápico, uma das tarefas que eu tenho é entrar em contato com o lado obscuro, perverso, controverso, maligno da minha própria personalidade, né? Senão eu sempre vou ficar indiretamente lidando com isso através da sombra do outro, né? Só que eu nunca vou aprender, Sim, né? Nunca vou tudo que a gente integrar a minha reprime sombra. se manifesta na nossa vida de alguma Claro, maneira. Tudo que a gente claro. deixa reprimido se manifesta, né? Então, e nós somos duais. Diferentemente da pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, que ela não tem a constância do objeto, né? Nós somos duais. Então, nós somos seres humanos inteiros. E é isso que às vezes eu me revolto até na internet, essa questão da perfeição, que as pessoas colocam a perfeição. Qualquer coisa, uma pessoa é cancelada, sabe? Ah, tem que ser perfeita, sendo que nós somos seres humanos que temos defeitos e qualidades, né? Existem situações em que a gente também não vai ser assim tão bacana e tão legal. É, quem gosta, fica uma dica para quem gosta de stand-up comedy. ah, saiu esses dias, se eu não me engano, na Netflix, mas enfim, procurem, deem um Google, o stand-up comedy de um comediante bom chamado John Mulaney. E o John Mulaney, ele foi inclusive do Saturday Night Live. E ele sempre foi um cara bem meio Jerry Seinfeld, assim, bem tranquilinho, tal. Só que esse cara, ele passou por uma dependência de álcool e drogas muito grave. Ele foi internado durante a pandemia, acabou com o casamento dele, a mulher se separou dele e tal, ele foi internado, quase morreu. E aí agora saiu, ele teve alta e ele saiu o stand-up novo dele e tá incrível, porque é o cara muito integrado com a sombra dele, ele tá daço, assim, sombrio, engraçadíssimo e interessantíssimo. Então quem gostar de stand-up comedy, procura o novo do Lane. Foi só para mim Falhando aí. que deu uma Eu acho travada assim, aqui, Ana. que a gente Ficou melhora devagar. muito. Deu aqui uma travadinha. Eu acho assim que a gente, por exemplo, no meu caso, eu melhorei muito quando eu aprendi a lidar com as sombras. Quando eu aceitei que, entendeu? Eu aceitei os meus defeitos. Hoje eu tiro até sarro deles. Sério, às vezes eu tô aqui, eu deixo cair alguma coisa, derrubo alguma coisa, porque eu sou muito desengonçada, eu dou risada, né? Eu mesma brinco comigo, eu mesma faço piada comigo e não levo para o lado ofensivo. Eu acho que isso daí é uma forma da gente lidar também com as nossas sombras. Para mim, isso fez muito bem. Eu acho que quando o codependente ele é ensinado a não se aceitar, então o codependente ele tem essa questão crítica com ele mesmo, muito crítica, e ele também acha que ele é inferior a todo mundo, né? Tem essa questão da baixa autoestima. Então, quando a pessoa que tem a codependência, ela começa a se aceitar que ela tem defeitos, normal, ela tem qualidades também, porque o codependente não consegue enxergar as próprias qualidades, ele só enxerga qualidades nos outros, Uhum. né? E ele consegue enxergar que as pessoas são duais também, todo mundo tem defeitos e qualidades, é também uma forma do codependente viver muito melhor, né? Então, isso Sim. daí foi um processo que eu passei em terapia, tá? E quando eu passei a me aceitar como eu era, os meus defeitos, minhas qualidades e até a brincar com os meus próprios defeitos, Uhum. né? Às vezes eu chego aqui na live e brinco e falo, gente, hoje eu tô desse jeito, e dou risada e tal, das minhas próprias, né, imperfeições, eu passei a viver muito melhor, tá? Então eu A acho que também redenção essa nunca questão vem de de lidar com fora. a sombra. A redenção sempre vem de dentro, nunca vem de fora. Ô, doutor Mancini, eu tinha uma pergunta. Você mencionou a absência de emoções. Eles têm emoções. Eu não consigo acreditar nisso. O narcisista tem emoções? Ele se ama profundamente. Sim. Emoções por ele mesmo. E Uhum. você diz egocentrismo. E se Sim, você for entrar na história de vida dele, muitas vezes ele tem uma ferida enorme em relação a abusos emocionais sofridos na infância. Mas que
ponto de vista Apesar da de que vida... também tem uma outra origem, doutor, do narcisista que foi super, hiper mimado durante a infância, sem limites. Também tem aí Muitas vezes as uma duas outra origem. coisas, sabia? Sabe a história do João e Maria? É a bruxa do João Sim. e Maria, né? É a mãe perversa, né? A mãe Vai te que dando alimento para te a mãe engordar, que porque ela é, vai te cozinhar que é depois. é a bruxa da casa de doces, exatamente, a mãe perversa, né? Então, é, só que assim, não é assim, essa parte aí não tem, né? A pessoa que é vítima não tem responsabilidade nenhuma em relação a isso, nem é interessante ela querer investigar isso ou, né, pesquisar isso de qualquer forma. Eu acho que tudo isso é uma forma de se manter no ciclo, é sempre o que eu falo, porque assim, traumas Justificar, de né? infância, todos nós temos, Uhum. todos nós, independente da pessoa ter transtorno, Sim, alguma coisa você tem. Alguém te negou sim. um chocolate quando você era criança, você ficou batendo o pé, entendeu? Chorando, e lembrou daquilo, Uhum. e aquilo ali marcou. Lembrei aquele dia que eu tinha 5 anos, queria aquele chocolate surpresa, os Sim, bichinhos ali, tudo no chocolate, não sei o quê, não quiseram me dar e não sei o quê. E isso daí não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa ruim, entendeu? Eu acho não. assim, tem gente que passa até por guerra, por coisas terríveis e não se torna uma pessoa ruim, sabe? Então, Sim, com certeza. isso não justifica. Não tem como entrar assim, vamos justificar. Eu acho que isso também é manter a vítima se manter dentro do ciclo, achando que Sim. porque aquela pessoa sofreu na infância, coitadinho, coitadinho, eu tenho que ficar aqui. Sendo que muitas das vezes a vítima até sofreu mais e ela mesma não enxerga isso, né? Então Não, isso daí cada um. também não é Não, e cada um, um quando vai entrar num parâmetro. relacionamento, tem que ver se está em condições de entrar naquele relacionamento, né? Senão não entra, né? Então, Sim, se hoje o você que vê. mais a gente vê também é muita gente machucada, que às vezes não tem transtorno, mas sai de um relacionamento, quer pular em outro, e aí acaba machucando outras pessoas também. E Sim. isso é muito sério, então a gente vê aí também essas brigas de gêneros, né? Homem não presta, mulher não presta, fica essa briga porque a pessoa teve uma desilusão, foi abusada, né, por um ex-parceiro, uma ex-parceira, e aí acaba levando isso daí para a vida, sabe? Uhum. Esse conceito adquirido de dentro do abuso. Por isso que a terapia também ela é tão importante, né? Para que a gente também não se deixe contaminar exatamente por essas coisas, e colocar essas crenças que a gente chama de crenças limitantes tóxicas na nossa vida, né? E Uhum. aí a gente começa a enxergar tudo em preto e branco. Sim. Uma pergunta: dependência química, transtorno e borderline, isso é comum no seu consultório ou é eu que dei a sorte grande? É comum, porque muitas vezes as Ser vários? pessoas. Não, transtorno borderline aí sim é uma coisa, é uma transtorno de personalidade que a gente vê muito no consultório, né? Porque são pessoas emocionalmente muito instáveis, que têm problemas graves de relacionamento e que sofrem, né? As pessoas sofrem. Elas machucam muito os outros e machucam muito a si mesmas, né? Então, como elas sofrem, elas procuram um tratamento, né? O E borderline, ele procura geralmente tratamento. Agora, procura. narcisista e psicopata é muito difícil, gente. O É, border, ele procura sim. meu pedestal não está querendo colaborar comigo, eu vou tirar ele daqui. E dependência química também, né? Dependência química é muito comum. Então, são sim situações muito comuns no consultório. E muitas vezes, né, a dependência química vem como uma tentativa da pessoa de se automedicar, né? Ela Sim, está tentando eu estava falando dos automedicar um teus problema três emocional. juntos. É comum com narcisistas ter os três juntos, entendeu? Então, Isso. porque o border é um narcisista. Ok, Tipo, entendi. né? É um narcisista. Narcisismo faz parte, né, da apresentação do transtorno de personalidade borderline, né? E muitas vezes essas pessoas usam substância psicoativa para se automedicar. Entendi. Então,
é comum, é bastante comum. Vivia com uma bomba relógio, né? Explodiu o dia que tá de bom humor ou não. E aí eu comecei Uhum. a entender mais sobre o borderline através dos Aham, estudos. sim, estabilidade É porque os emocional. transtornos, os transtornos que a gente fala cluster A, cluster B, cluster C, né? Eles têm similaridades de traços também, né? Então, Entendi. se você pega, por exemplo, o cluster C, que a gente coloca o dependente, obsessivo compulsivo, né? Eles têm traços, se você for ver lá no DSM-5, eles têm traços em comum. Por isso que eles são categorizados dentro de um mesmo cluster. Entendi. Uau. Então, quando a gente fala do cluster B, a gente pega a psicopatia, narcisismo, borderline e o histriônico, eles também têm traços parecidos. Também tem, por isso que foram categorizados ali dentro do cluster B. Entendi. E aí, claro, eles podem ficar ali transitando entre eles. Então, o que eu estava estudando, tá? É que, assim, a pessoa pode ter um transtorno e traços de outros transtornos. Ou então, outras comorbidades que a gente fala. Sim. O que aí também, né, doutora, acho que é perfeitamente normal, né? Até mesmo porque a mente humana, ela é muito complexa para a gente pegar e carimbar, as pessoas só têm isso daqui, pá, né? Geralmente a gente tem traços de várias, até mesmo quem não tem transtorno nenhum, às vezes vai ter um comportamento aí em determinada situação da vida que, como o doutor falou, vai aparentar que a pessoa tem um transtorno e ela nem tem. Uhum. Eu brinco que às vezes o paciente não lê o livro e ele tem uma característica que não era para ele ter. É, então, às vezes, por exemplo, vamos supor, você, como eu falo, geralmente o ser humano, ele tem uma empatia seletiva. Então, às vezes você vai ter empatia por alguma coisa e por outra você não vai ter empatia. O que está dentro da normalidade, entendeu? Infelizmente, está dentro da normalidade. Tem aquelas pessoas que têm uma empatia exacerbada, mais uma, que a gente chama de empatas, né? Uma sensibilidade, a flor da pele, a mais e tal. Tem, mas geralmente as pessoas, elas têm uma empatia seletiva mesmo. Você vai ter uma empatia por animais, mas você não vai ter a empatia por um assassino. Sim, mas os narcisistas não Então, têm por nada, né? E como eles têm consciência da maldade que fazem e têm prazer com isso. Isso é muito desumano, né? então, aí nós temos os graus, né, dentro do narcisismo também, porque, como eu falei aqui numa live, tem narcisistas que eles usam, eles têm a ferida narcísica, então qualquer coisa eles se sentem ofendidos, mesmo você não tendo feito nada, e aí eles vão para cima de você se vingar, porque eles acham que você está aprontando com eles primeiro, né? Uma autoprojeção que a gente fala. E tem o narcisista que já tem traços de psicopatia, que aí realmente já sabe ali que ele quer te atingir por uma questão de sadismo mesmo, por uma questão de se aproveitar. Que aí ele tem um outro traço, que a gente chama de tríade sombria, que é maquiavelismo, narcisismo e psicopatia, que às vezes entra aí quando já é um grau mais elevado. Mas tem narcisistas que eles acham que estão se defendendo. Simples assim. Mesmo você não tendo feito nada. Que loucura. Tem essa questão também. Tem. O que eu sempre falo é que o dano, no final das contas, é o mesmo. Tanto aquela pessoa que te tortura porque gosta, porque sente prazer nisso, quanto aquela pessoa que te tortura porque ela tem uma parte paranoica que ela acha que você está fazendo mal para ela. De qualquer maneira, o resultado tóxico é o mesmo e você vai se dar mal do mesmo jeito, você vai ficar traumatizada do mesmo jeito, você vai ter prejuízos do mesmo jeito, prejuízos emocionais, psicológicos, da mesma maneira. Entendi. É aquilo que eu falo, né? Então, a gente já está chegando aqui, eu não sei nem há quanto tempo de Já estamos live, e 45. aí eu vou Se quiser deixar, abrir para o doutor, público, vocês que sabem. isso para o público fazer perguntas que eles quiserem, entendeu? Para o senhor. E já indico também pessoas maravilhosas que estão aqui no vídeo para já seguirem aqui, tanto a Ana quanto o doutor Mancini, tá? Sigam a página deles, porque vocês vão aprender aí muitas coisas. O doutor Mancini tem muitos reels aí que ele
Reels muito interessantes e eu sou uma seguidora já. Obrigado. Eu já sou seguidora há tempos, tanto de um quanto do outro. Obrigada, Helena. Deixa eu ver aqui as perguntas, né? Então, se vocês quiserem fazer perguntas sobre o tema para o doutor, respondeu, então, para a Ana, que passou aqui também por situações, né, por um relacionamento abusivo, ela já contou também aqui a história dela na live, eles respondem aqui para vocês, tá? Essa paranoia em alguns narcisistas vem de onde? Da infância? Quem está perguntando aqui é a Margarete, doutor. Muitas vezes, sim. Né, como nós falamos dessa questão, né, do evento, do elemento traumático, da ferida narcísica, muitas vezes uma história, né, de infância, de abuso emocional na infância, né, e a tendência quando adulto vai ser de querer proteger essa ferida, né? Então, quando alguém se aproxima da possibilidade de machucar essa ferida, haverá uma reação que, que parcialmente é inconsciente, né? A pessoa age em cima da emoção dela, mas ela não sabe exatamente o que ela está fazendo. É claro que quando ela faz, ela percebe que o que ela está fazendo é inadequada e ela faz aquela manobra do gato, né? Que tenta cobrir o cocô, né? Então, né? Então, até por isso tem uma perversidade, né? Da pessoa faz uma coisa perversa, percebe que é perverso, mas tenta uma escondidinha, uma justificadinha e tal, né? Mas muitas vezes a pessoa não tem noção, uma boa noção do que está fazendo quando está fazendo, né? Por quê? Porque uma parte do determinante do comportamento de todas as pessoas é racional e uma parte do determinante do comportamento de todas as pessoas é emocional, e o narcisista não é diferente. Certo, doutor. Aqui, ó, teve uma pergunta, eu vou até voltar aqui para trás. A Fê Gomes perguntou assim: tem remédio para esquecer esse trauma? Remédio, medicamento? Remédio, não, né? Uma coisa mais, um trabalho mais para ser feito em. Não é esquecer, né? Trabalhar o trauma, né? Sim. A gente está fadado a repetir aquilo que a gente esquece. A gente não quer esquecer, a gente quer trabalhar, né? A neurose tem a ver com eu tratar uma coisa como se fosse outra, né? Então, quando eu passo por uma situação traumática e eu não consigo superar aquilo ou lidar com aquilo adequadamente, eu começo a tratar outras situações como se fosse aquela, né? Eu trato como se aquilo nunca tivesse passado, né? Então, eu preciso lidar com essa neurose, né? Eu preciso sair né? desse loop que eu entrei e não consigo sair mais, né? Assim, a psicoterapia é uma ferramenta excelente para isso. É a única ferramenta que existe no mundo. Por isso, claro que não, né? Tem muitas pessoas que conseguem dar seus traumas de outras formas, mas a psicoterapia com certeza está no topo da lista, muito eficaz. É o que eu falo também, né? Eu acho que tem gente que fecha muito, né? Você só pode fazer esse tipo de terapia ou esse tipo de coisa, aí não, né? Tem gente que consegue, né, ressignificar, sair até mesmo sem terapia, né? Depende muito de cada caso, depende muito de cada pessoa, né? E às vezes um tipo de terapia não vai dar certo para aquele determinado perfil, tem que entrar com outro tipo aí de psicoterapia, né? Aqui, ó, a Tânia está falando, minha amiga adora ver homens sofrendo por ela diz sentir bem ver eles enlouquecendo. Então, eu já acho que uma pessoa assim, ela tem um problema de baixa autoestima, né? Ela precisa ficar aí. Eu acho que quando a gente tem uma autoestima saudável, a gente não precisa ficar pisando nas pessoas. Não precisa ficar se comparando, eu sou melhor do que ele, eu sou pior do que ela. Não. Você entende que o sol brilha para todo mundo, sabe? Que
Não tem essa quero. necessidade, preciso ter várias pessoas correndo atrás de mim, preciso que homens estejam apaixonados. Aham. Mas Sabe? Eu eu acho que isso quero, daí é o problema de autoestima. eu quero, eu quero convidar as pessoas que estão na live e ouviram esse relato, ah, a, e que quando ouviram, acharam divertido, assim, né, esse relato, assim, acharam, né, um entretenimento nesse relato. Esse é o nosso lado perverso, assim, né? Eu, Sim. eu, eu, por um lado, claro, achei péssimo que essa moça faça isso. Por outro lado, eu achei delicioso, assim. Eu fiquei imaginando ela fazendo isso com os caras e os caras sofrendo, assim. Achei muito divertido. É, é o meu lado perverso, né? O meu lado que quer ver o circo pegar fogo e o palhaço morrer chamuscado, entendeu? A gente só consegue, ah, porque senão não tinha Charlie Chaplin, hein, pessoal? Vamos combinar? Que é engraçado ver o cara atravessar, Eu né? gosto. Vamos Eu combinar. adoro Vamos filmes combinar. antigos, Torta na gente. cara, tropeçando, tá? É isso aí que nós estamos falando, né? Rir da tragédia, né? A tragédia, né? Se eu tropeço, né? É uma tragédia. Se você tropeça, é uma comédia, né? Então, esse lado perverso que eu tenho, eu preciso me integrar com ele para conseguir lidar com ele, porque ele é um cão bravo, ele é um pitbull. Se eu não souber cuidar do meu pitbull, ele me morde e morde os outros, né? Então, essa moça, né, do relato, né, que gosta dela, ela tem o diabo dela tá totalmente solto, né? Ela não tem integração nenhuma com a sombra dela, né? Então ela fica agindo de forma perversa com os outros. Os caras sofrem, ela sofre, porque ela certamente é uma pessoa super frustrada nos relacionamentos, né? Ela certamente é uma pessoa infeliz. A autoestima, como você bem colocou dela, deve ser uma bela uma porcaria. Sim, Enfim, né? Tá toda enrolada. sim, porque, gente, quando você tem uma autoestima regulada, você não precisa ficar jogando com as pessoas. Você sabe o que você quer da sua vida, você sabe o que te faz bem, sabe? E não precisa disso. Esse negócio tem que ter quantidade de gente correndo atrás de mim, tem que ter pessoas apaixonadas, senão não sou ninguém. Porque você já se encontrou, você já se conhece, você já sabe quem é você. Então é como você falou, doutor, é uma coisa que vem de dentro, não é algo que vem de fora. Você já Exato. se encontrou dentro. Então, é isso que eu falo. Ter uma autoestima regulada, gente, é completamente diferente de pessoas que ficam fazendo esses joguinhos emocionais ou então de pessoas arrogantes. Porque a pessoa arrogante, ela também esconde no interior dela uma autoestima fragilizada. Por isso que ela precisa pisar nas outras pessoas. Sim. Por isso, é exatamente por isso. Eu acho que já deu aqui 1 hora de live, né? Eu acho que já dá aqui para a gente encerrar. Doutor, eu quero agradecer muito a sua presença, Eu que tá? agradeço. O senhor está Obrigada. convidado aí para próximas lives, a hora que quiser aí. A gente conversa mais aí, faz uma outra live, você também, Ana. A Obrigada. gente combina próximas lives aí mais para frente e conversamos mais. A gente pode pegar aí um tema, por exemplo, um dia e falar só de psicopatia, só de border, só de codependente, ou então só Vítimas. de esquizoparanoide, de paranoide. Tem tantos transtornos aí, entendeu? A gente vai fazendo um por vez, sabe? E aí a gente vai conversando sobre todos. Vocês estão convidados, tá? Maravilhosa live. Eu agradeço muito que vocês tenham vindo aqui fazer parte dessa Obrigada, live hoje. Muito Carol. obrigado. Abre as portas. Obrigada, doutor, pela participação. Eu que Muito agradeço. obrigada. E obrigado a Esclarecido. todos vocês que estão aqui assistindo a live. A live vai ficar gravada, depois eu vou compartilhar com o doutor Mancini e com a Ana, tá? E depois eu vou colocar a live lá no YouTube, tá bom? Então aí, se vocês quiserem marcar consultas, tanto com o doutor quanto comigo, é só procurarem a gente no direct, tá? E sigam também a página do doutor Mancini e a página aqui da Ana, tá?
para que vocês também tenham acesso aí a mais conhecimento sobre o transtorno, ou sobre outros transtornos, ou sobre tudo aí que o Dr. Mancini tem para passar. Tá bom? Pessoas maravilhosas. Doutor, um beijo grande. Um prazer enorme. Obrigado. E, Tchau, gente. Obrigada, viu? Ana, Obrigada, doutor. Prazer, um cara. prazer também. Obrigada, tá bom? Carol. Até Beijo a próxima. todos. Boa noite, E tenham galera. uma ótima noite. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.